Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui sobre alguns conceitos de VLAN. Vou falar bem rápido porque o foco é fazer a parte prática de VLAN, certo? Eu vou focar em apenas alguns slides desse material e aí depois a gente parte para o NSP, tá certo? As LANs, normalmente ele tem um único domínio de broadcast, todos aqui estão escutando todo mundo, certo? E na hora que eu faço uma divisão, na hora que eu preciso fazer uma divisão de tráfego, eu tenho que utilizar uma outra rede, certo? E para que eu possa ter domínios de broadcast diferentes, eu uso o conceito de VLAN, certo? Aqui, ó, um domínio de broadcast do grupo 1 e o domínio de broadcast do grupo 2. Lembrando que o broadcast é a comunicação que ela é feita de né, para todo mundo. Então, ali no início aqui, ó, todo mundo aqui, ó, esse computador aqui, ó, ele se mandava a comunicação para esse switch, esse outro switch manda para esse switch aqui de cima, esse switch duplicou a mensagem para esses outros dois switches, esse switch duplicou para cá, esse switch para cá, então todos os computadores aqui escutaram a mensagem que esse computador aqui enviou, certo? Isso aqui todo mundo ele está no mesmo domínio de broadcast. Imaginem o seguinte, se eu quero separar o tráfego de voz do tráfego de dados dentro dessa rede aqui. Eu não consigo apenas utilizando o conceito da LAN tradicional. Eu tenho que colocar o quê? O conceito de VLAN, onde eu separo, né, o tráfego que eu quero. Por exemplo, imagine que esse daqui é o tráfego de uma determinada área da tua empresa e esse grupo 2 é uma determinada outra área da empresa. Por exemplo, a administração e a área da engenharia. E eu não quero que uma área tenha, uma área tenha acesso ao tráfego do outro. Eu quero que esses tráfegos sejam isolados, certo? Então a gente usa a tecnologia VLAN. O formato do frame é da seguinte forma. O formato normal do frame é esse aqui de cima, onde eu tenho o Destination MAC, Source MAC, o tipo, onde eu vou falar qual é o tipo de pacote que estão na camada superior, os dados e a parte de correção de erros, que é esse FCS aqui. Esse frame aqui a gente chama de frame untagged. O frame tagged, o que é que ele faz? Ele pega, insere 4 bytes aqui, chamado tag, insere uma tag chamada 4 bytes, onde os 2 bytes ele diz qual é o protocolo de tagamento que é utilizado e os outros 2 bytes tem de controle, onde o principal dessa segunda parte é esse aqui, ó, que é o VLAN ID, que é composto por 12 bytes, ok? Os tipos, basicamente, os tipos de VLAN são dois, o tipo Access e o tipo Tron, né? Geralmente, a comunicação que é feita com Access são dos dispositivos finais para os switches, certo? Então, geralmente esses links aqui são Tron, são Access. E os links que são de comunicação entre os switches, geralmente eles são Tron. Qual a diferença entre um e o outro? O Access, geralmente, eu tenho uma única VLAN que eu acesso, essa porta ela tem acesso a uma única VLAN, e a porta trunk tem acesso a
muitas VLANs ou várias VLANs, tá certo? Na Huawei tem uma outra porta, que é uma porta híbrida, que vai ser falado mais à frente. Port VLAN ID. O Port VLAN ID representa a VLAN default de cada interface do teu equipamento, do teu switch. Nesse caso aqui, ó, esse switch aqui, ó, essa porta aqui tem um PVID 1, então significa que ele está pertencendo à VLAN 1. Esse aqui tem um PVID 2, está pertencendo à VLAN 2. E esse aqui tem um PVID 3, que está pertencendo à VLAN 3. Assim como nesse outro switch, ó, PVID Port VLAN ID 1, ele pertence à VLAN 1, Port VLAN ID 2, VLAN 2, VLAN 3. O PVID está setado na VLAN 1 para todas as portas por padrão, né? Então, se você não setar, ligar o teu equipamento, ele já vem por padrão na VLAN 1. Vamos aqui aprofundar um pouquinho mais sobre as portas, né? Antes de entrar na parte prática. A porta do tipo Access, ela funciona da seguinte forma, né? Você configura o teu switch, né, como pertencente a uma VLAN, né? No caso aqui, essa porta aqui está pertencente à VLAN 10, né, o PVID 10, essa aqui PVID 2 e essa aqui PVID 10, né? O frame que é enviado do se hostear, ele é enviado da forma untagged. Untagged é o não tagueado. Só lembrando lá, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, que é esse tipo de frame que o dispositivo final ali, no caso aquele computador, ele envia, certo? Voltando. Então ele manda daquele tipo. Quando o PVID recebe, quando o switch recebe, ele coloca uma tag naquele frame, tornando esse frame dessa forma aqui, ó, o frame que ele recebeu mais a tag que foi colocada na entrada da porta, certo? E agora como é que ele vai fazer? Ele vai verificar quem tem o PVID 10, certo? Que é a tag que foi colocada, e vai enviar o frame. Só que antes de ele enviar o frame para o PVID 10, ele remove a tag que está no frame, mandando o frame apenas não tagueado. As demais portas que não estão com PVID 10, ele nem envia porque não pertence àquela VLAN. Então, isso é da forma bem simples. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar lá o NSP. O NSP está aqui, ó. Vou ligar aqui o NSP. Vou habilitar ele aqui. Está inicializando aqui. O NSP, para quem não conhece, é o software de emulação da Huawei e ele ajuda muito na hora que a gente está estudando isso daqui. Vou criar aqui uma nova topologia, isso aqui é a interface dela, né? Vou criar uma nova topologia, certo? Vou pegar aqui um switch, essa parte aqui do switch. Vou pegar esse switchzinho aqui. Vou pegar um PC, dois PCs e mais um PC, 3 PCs. Aqui vou pegar o cabo, ligar na interface, esse aqui na interface Giga 1, esse aqui eu vou ligar na interface Giga 2 e esse aqui eu vou ligar na interface Giga 3, ok? Como é que eu faço? Agora eu vou ligar o equipamento, né? Ó, clica aqui com o botão direito, Start.
Start. Ele demora alguns segundos para iniciar o equipamento, né? Liga os computadores, esse, ligar nesse outro e o terceiro. Lembrando que esse aqui está na giga 1, esse aqui está na giga 2 e esse aqui na giga 3. Pronto. Agora, eles já estão up. Como é que eu sei, professor? Porque eles estão com as portinhas verdes, certo? Então, se você der um duplo clique aqui em cima do switch, você abre a parte de configuração do switch, certo? Só um minuto. Pronto. Então, eu liguei aqui. Por padrão, ele vem o nome Huawei. E aí a gente pode fazer o seguinte. Para eu entrar no modo configuração desse dispositivo, eu tenho que clicar aqui, né, o System View. Tem duas opções, ou você digita todo o comando, né, o System View, View, e dá um Enter, ou você pode botar uma parte do comando e dar um Tab que ele completa, certo? Então, System View, então ele entrou no modo configuração. Como é que eu sei, professor? Aqui está no modo usuário, né, ó, que é o sinal, o Huawei está entre sinal de maior e menor, e quando ele está entre colchetes, ele está indicando que está no modo de configuração. Ok? Vou alterar aqui o nome dele, vou botar aqui, ó, sysname, chamar aqui esse SW1, que é o switch 1, ok? E agora eu vou criar, vamos voltar lá, ó, quais são os, tá vendo aqui tem VLAN 10 e VLAN 2, então vou criar essas duas VLANs. Como é que eu vou criar uma VLAN? VLAN 2, certo? E posso botar VLAN, dou um Q para sair, e posso colocar VLAN 10, criei as duas VLANs. Como é que eu consigo visualizar que eu criei essas duas VLANs? Posso dar um display VLAN, e ela mostra que a padrão, que eu tinha dito a vocês, a padrão, e a outra tem a 2, que eu acabei de criar, e a VLAN 10, as duas que eu acabei de criar, certo? Agora eu vou colocar a giga 1 na VLAN 10, certo? Como é que eu faço isso? Eu entro na interface. Para entrar na interface, basta botar tem que sair aqui da VLAN, colocar interface G0/0/1 e eu estou aqui na interface. Como é que eu sei? Tá aqui, estou na interface Gigabit 01, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil visualizar. Pronto, tá aqui, Giga 01. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso setar essa porta como access. Qual é o comando que eu faço isso? Port link type access e dou um enter. Então significa que nesse momento a minha porta Gigabit 0001 ela é access, né? Por padrão, as portas da Huawei elas são híbridas, certo? Por padrão. Então eu estou fazendo essa alteração modo access. Agora vou fazer com que essa porta ela tenha a VLAN 10,
Como é que eu faço isso? Port default VLAN e é o ID da VLAN. Se eu não tiver lembrado de todo o comando, é só botar uma interrogação que ele diz o que é o próximo comando. Ó. Port default VLAN, no caso aqui é a VLAN 10. Então o que é que eu fiz até agora? Eu peguei essa Giga 01 e configurei ela como Access e ela tá o PVID dela 1. Você pode ter a opção aqui, ó, de escrever um texto qualquer aqui, ó, para ajudar nas configurações. Então PVID 10 dessa porta aqui, ó. Pronto, PVID 10. Essa outra aqui, ó, é a Giga 3, é onde eu vou colocar um PVID também, ó. PVID. Então eu vou PVID 10 e ela Access também. Então eu vou voltar aqui, ó, na configuração, ó, vou sair da interface Giga 1 e vou agora entrar na interface Giga 0/0/3. Entrei na Giga 0, configurei a porta para Access e vou colocar ela port default VLAN 10. Então eu acabei de fazer a configuração também dessa porta. Então posso colocar aqui, ó, para PVID 10. Então essas duas portas estão configuradas. E essa daqui, ó, como está lá no exemplo do documento, eu vou colocar na porta PVID 2. Como é que eu vou fazer? Entro no... Volto aqui, ó, saio da interface Giga 3, boto um quit, né? Esse Q aqui é a abreviação do quit. Entro na interface agora Giga 2, int, né? Você pode estar int Giga 2 ou int tab, que aí ele completa a interface Giga 0/0/2, certo? Entrei na interface e vou configurar port link type access e port default VLAN, agora essa aqui é a VLAN 2, ok? Pronto, então agora eu fiz a configuração dessa porta, o PVID 2, significa que esse computador e esse computador estão no mesmo domínio de broadcast, porque eles estão na mesma VLAN. Essa aqui está numa outra VLAN e está num outro domínio de broadcast. Eu vou fazer de propósito colocar todos esses três computadores numa mesma endereço de rede, tá? Vou fazer de propósito. Vou usar essa rede aqui, ó. A rede IP 192.168.10.0 com a máscara 192.168.10, opa, desculpa, 255.255.255.0, a máscara padrão de uma classe C, certo? Então eu posso endereçar essa rede dos endereços, né? Os endereços 192.168.10.1 até o último endereço endereçável 192.168.10.254, porque o próximo é o endereço de broadcast, que é 192.168.10.0.
192.168.10.255, certo? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou configurar esse aqui, ó. Um 192.168.10.1 255.255.255.0 apply, fecho. Esse aqui, ó, vou colocar de propósito, ó, 192.168.10.2 255.255.255.0 apply. E esse aqui, ó, 192.168.10.3 máscara 255.255.255.0 apply. Então, eu entro aqui no prompt, posso dar um IP config e verificar que ele está com o endereço, ó, 92681, e posso pingar nesse endereço bem aqui, ó, desse PC3, que é 192.168.10.3. Ele, ó, pinga, né? Ó, esse aqui é o resultado do ping, ó. Ele chega, manda os 5 pacotes e tem a resposta dos 5 que foram transmitidos com sucesso. Isso era de se esperar, porque os dois estão na mesma VLAN. Se eu tentar pingar agora nesse outro computador aqui, ó, cujo endereço é 192.168.10.3, não é para pingar. Por quê? Porque ele está pertencendo a uma outra VLAN ID, uma outra VLAN. Mesmo ele pertencendo ao mesmo range de endereços dessa rede, ele não vai chegar, porque esses dois computadores não estão no mesmo domínio de broadcast. Tá certo? Então vamos lá. Pingar no 2, ó. Tá aí, ó. Como eu já havia falado a vocês, ó, destino inalcançável. Ele não conhece, não chega nesse destino, né? Então esse aqui é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro testezinho que você faz, o primeiro conceito aqui das portas Access, né? Voltando lá para a apresentaçãozinha aqui, ó, o outro porta é a porta trunk, certo? A porta trunk, como eu havia falado no início, né, da aula, ela permite que eu passe mais de uma VLAN, certo? Pode passar 2, 3 ou todas as VLANs que são cadastradas, que estão disponíveis na tua rede, tá certo? Como é que funciona? Esses host A, B, C e D, eles estão aqui cadastrados aqui com portas Access, certo? E aqui estão as portas padrão, VLAN ID 10, VLAN ID 20, 10 e 20. Então essa aqui pertence a VLAN 10, essa aqui VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20. E essa porta aqui vai ser configurada como trunk e ela vai permitir passar tanto a VLAN 10 quanto a VLAN 20, tá certo? Então, como é que funciona? O host A manda o frame untagged, né, sem tagueamento. Quando ele recebe na porta cuja porta tem um VLAN ID 10, ela vai taguear a porta, né? Ou taguear o frame. Esse frame, quando ele vai ser encaminhado dentro de uma porta trunk, cujo o PVID default dessa porta trunk é 10, ele vai e remove essa tag e envia esse frame, ó,
não tagueado para a porta. Quando esse switch B recebe esse frame não tagueado, ele tagueia, né, por causa que é o VLAN 10, ó, ele faz o tag e entra no switch, e quando ele vai distribuir para as VLANs 10, ele tira de novamente a tag e recebe no host C sem o tagueamento. Já uma outra VLAN, por exemplo aqui a VLAN 20, ele envia, recebe o frame untagged, ele faz o tagueamento aqui na porta. Quando ele vai enviar aqui, ele permitiu que esse frame passasse, só que como o VLAN ID 10 é default, ele não remove a tag. Então ele passa por essa porta aqui, ó, tagueada com o tag 20. Recebe aqui, não tem nenhuma ação aqui, já que esse PVID aqui é 10. E o que é que vai acontecer? Quando ele envia para a porta do VLAN 20, é que ele vai remover a tag nesse momento aqui, entregando o frame sem tagueamento para o host D, certo? Esse aqui é um exemplo clássico da porta trunk, certo? Vamos lá, agora vamos fazer uma prática dessa parte aqui. Voltando aqui, vou voltar lá para o NSP. Vou pegar aqui, ó, aproveitando outro exemplo, vou apenas acrescentar um outro switch, que vou ligar ele aqui. Vou pegar um PC, vou pegar outro PC aqui. Vou fazer o seguinte, vou remover esse computador aqui, ó, vou deletar isso, vou tirar isso aqui do meio, vou ligar aqui esses dois switches através da porta 10, por exemplo. Deixa eu pegar aqui de novo, porta 10, na porta 10, certo? Vou ligar esse aqui na porta 1 e esse aqui vou ligar na porta 3, por exemplo. Vou fazer ligar os dois computadores, certo? Lembrando que esses dois aqui ainda estão na mesma VLAN ID, certo? Nesse novo cenário aqui, ó, vou voltar lá, aqui, ó, esse daqui tem o PVID 10, esse aqui tem o PVID 20. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma nova VLAN. Uma VLAN que não existe ainda, né? Ó. Então, eu entro no modo de configuração, que é o System View, e coloco ele, ó, VLAN 20. Beleza, criei a VLAN 20. Boto quit e saio da VLAN 20, certo? Esse daqui, ó, vai ter VLAN 10. Esse daqui, ó, vai ser VLAN 20. Então, ó, eu vou alterar, ela vai entrar nessa Giga 3, ó, e alterar o PVID dela para 20, certo? Entro aqui, ó, interface, Giga 0/0/3, port, default, VLAN 20. Professor, como é que eu sei se deu certo essa minha mudança? Você pode botar um display VLAN, e aí ele vai mostrar, ó, que a porta 20
desculpa, que a porta 3 está configurada na VLAN 20, ó, VLAN ID 20, porta 3. E a 1, ó, que é essa daqui, está na VLAN 10. E todas as duas, ó, untagged, não tagueada, mostrando que ela é uma porta Access, né, do tipo Access. Agora vamos fazer do outro lado. Ó. Esse aqui foi o switch que eu coloquei agora, né? Ó. Então eu vou abrir ele aqui, ó, na interface CLI, entro no modo sistema, vou configurar o nome dele, ó, sysname SW2, então ele automaticamente já muda o nomezinho dele aqui. Vou configurar agora a porta 1, né, ó. Não, as VLANs primeiro, VLAN 10, eu posso criar as duas ao mesmo tempo, ó, só usar essa aqui, ó, VLAN batch 10 espaço 20, eu crio as duas VLANs ao mesmo tempo. Como é que eu sei isso? Se deu certo, display VLAN, aqui ó, foi criado as duas VLANs, ó, 10 e 20, beleza? Então vamos continuar. Qual é a porta que eu preciso configurar para a VLAN 10? Vamos lá mostrar lá. Essa aqui é a VLAN 10 e a VLAN 20. Então vamos lá, essa aqui é a Giga 1 na VLAN 10. Interface. Eu posso botar só int, posso abreviar, né? Giga 0/0/1. Port, link, type, access, port, default, VLAN 10. Depois eu entro na Giga 3, pitch, interface Giga 0/0/3, port, link type, access, port, default, VLAN 20. Display VLAN. Aqui, ó. Giga 3 na VLAN 10, Giga 1 na VLAN... desculpa, Giga 3 na VLAN 20, Giga 1 na VLAN 10. Então, para ficar aqui bonitinho, eu vou colocar aqui PVID 10 e vou escrever aqui PVID 20. Foi o que eu fiz a configuração. E agora a gente vai fazer a configuração da Giga 10, ó, que ela vai ser uma porta o quê? Trunk. Porta trunk. Certo? Essa porta aqui em cima vai ser uma porta trunk. Qual vai ser o PVID que essa porta trunk vai passar? Vamos lá relembrar. Ó. Ela vai passar, ó, ela vai ter um PVID 10 desse lado aqui no switch, desse outro lado também. Então vai ter, ó, que é o PVID, é a porta padrão, né, dessa interface. PVID vai ser 10 desse lado quanto desse outro. Nós iremos configurar ainda. Estou só já adiantando aqui a escrita para a gente, né, fazer agora a configuração. Então, como é que eu faço para fazer a configuração? Entre no switch, ó, entro na interface, ó, primeiro sair aqui, ó, quit ou apenas Q, entro na interface Giga 0,
/0/10, entrei na interface 10, depois tem que dizer qual o tipo de porta, port, link, type, e aí agora a gente vai ter que colocar trunk. Então agora eu defini essa porta 10 como trunk, certo? Qual o próximo passo? É o PVID dessa porta. Port, trunk, PVID, VLAN, isso, VLAN 10. Port, trunk, VLAN, PVID, VLAN 10. Pronto. Eu disse que a VLAN default dessa porta trunk é 10, certo? Faço a mesma configuração até aqui, ó, nesse outro dispositivo aqui. No caso aqui é o switch 2, eu chamei de switch 2. Ó. Saio da interface, switch, entro na interface que eu vou configurar agora, que é a giga 0.0.10, e defino o tipo de porta, port, link type, trunk. Depois, port, link, port, trunk, PVID, VLAN 10. Pronto. Nesse momento, nos dois switches, eu disse o PVID, qual era o PVID que eles pertenciam, ao VLAN 10. Só que agora eu tenho que dizer qual é ou quais são as VLANs que eu permito que ele passe, certo? Então, qual comando que eu faço isso? Port, trunk, allow pass, eu vou deixar passar a VLAN. Eu tenho a opção de deixar passar todas as VLANs, aqui ó, tem a opção de deixar passar todas as VLANs ou apenas algumas VLANs. No caso aqui, eu vou deixar passar a VLAN 10 e a VLAN 20. Faço a mesma coisa no outro switch. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Port, trunk, allow pass, VLAN. Aí, ó, todos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês visualizarem. VLAN 10 e 20. Então eu permiti, com esse comando aqui, ó, eu permiti que essa porta trunk aqui, ó, passasse as portas 10 e 20. Então, ó, os IPs que agora que eu vou usar, ó, esse range de IP aqui, eu vou usar para VLAN 10. E vou usar esse outro aqui, ó. Vou pegar aqui um outro. Vou usar para VLAN de D20. Vou colocar aqui endereço 9220. Primeiro endereço 21, 2254 e 2255. Então, essa aqui pertence a VLAN 10. É o endereço 92.168.10.1. Essa daqui, VLAN 20, vou alterar aqui, ó, para 20.1, por exemplo. Apply. Aqui, VLAN 10, 192.168.10.2. Máscara 255, 255, 2550. Apply. E aqui, VLAN 20, 192,
168, 20.2, 255, 255, 255, 0. Apply. Pronto. E agora o que é que falta? Testar. Vamos vir aqui no prompt. Eu vou pingar o 192.168.10.2, que é o endereço desse aqui, ó, dessa outra porta que está dentro do mesmo domínio de broadcast desse outro aqui. Então é para pingar. Pronto. Tá aqui, sucesso. E agora fazer o teste nesse outro aqui, ó. Ping 192.168.20.2. Pronto. Deu certo. Então todos os dois pings deram certo. Tanto esse daqui para cá, quanto esse daqui para cá. Tem uma ferramenta, para completar aqui a nossa aula, tem uma ferramentazinha que a gente pode visualizar esses pacotes sendo trafegados de um lado para o outro. A gente pode estar monitorando esse tráfego aqui. Eu vou capturar, tá vendo? Essa interface aqui é a Giga 10, né? Ó, eu posso capturar os dados dessa interface Giga 10. Se eu fizer esse procedimento, o NSP ele tem integrado uma ferramenta que é utilizada em muitas redes, que é o Wireshark. Então veja que eu coloquei para monitorar, ele está fazendo o monitoramento. Ó. Ele está vendo aqui o Span Tree e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um ping desse dispositivo aqui, ó, da VLAN 10 para VLAN 10. E vocês vão ver, ó, que esse ping ele vai aparecer aqui no Wireshark, ó. Tá vendo, ó? O Wireshark mostrou aqui, ó, esse ping aqui, ó, o request e o reply. Então ele está mandando, ó, do endereço 10.1 para o 10.2 e a resposta, ó, que é o reply, ó, do 10.2 para o 10.3, né, ó. E para complementar ou para ratificar aquilo que eu tinha falado para vocês, né, ó, esse pacote, né, ou desculpa, esse frame que ele passa por cá, ó, ele vem, ó, se você mostra aqui, a gente consegue abrir, ó, ele não mostra que esse frame passou para essa interface aqui, ó, não foi tagueado, foi untagged, né, ó. Por quê? Porque ele removeu o PVID 10 aqui, ó. Aqui não era PVID 10, ó, mandou untagged, ele fez o tagueamento e removeu o tagueamento para cá, ó. A gente não consegue ver o tagueamento aqui, ó. Diferentemente, na hora que eu faço esse daqui, ó, eu vou pegar esse aqui, ó, vou fazer o ping daqui, ó, do 20.2, ó. Ele fez o ping, ó, o ping deu corretamente. O Wireshark pegou esse ping aqui, esse aqui é o do 10.1 para o 10.2, ó. E esse aqui, ó, do 21 para o 22, 20.1 para o 20.2, ó. E se a gente colocar em cima aqui, ó, e analisando, ó, a gente já consegue mostrar aqui, ó, o tagueamento, né, conforme a gente mostrou lá na parte teórica, né? E aqui a gente visualiza na parte prática, né? Ó, o tag aqui, ó, tag que é dado pelo protocolo, ó, 802.1q, ó. E ele mostra qual foi a tag que ele utilizou, ó. Tá aqui o ID da tag, ó, 20, ó. Lembrando, ó, do mesmo jeito que a gente viu lá na teoria, ó. Ele manda untagged, ele faz o tagueamento aqui na porta quando entra, quando sai pela porta ele sai marcado, ó, com a VLAN 20, ó. É o que a gente conseguiu visualizar aqui, ó, no Wireshark, ó.
quando ele saiu na porta 10, que esse aqui a gente está visualizando a porta 10, ó, ele saiu marcado, ó, com avelã 10 aqui, ó. Ou desculpa, avelã 20 aqui, ó, tá guiado com avelã 20. Ok? Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui e depois eu falo um pouquinho depois sobre a porta híbrida, ok?